Bom, hoje eu vou falar sobre o perigo da palavra da mulher nos crimes de contexto de violência doméstica e o perigo do réu ir para a audiência sem advogado. Hoje eu vou contar 3 casos, tá? Um deles está aqui na minha mão. Bom, o primeiro caso, fiz uma audiência hoje e o réu foi denunciado porque consta na denúncia, tá aqui a denúncia na minha mão, consta na denúncia que no dia do ocorrido ele teria telefonado para ela, para a vítima, após discutir ameaçando, dizendo: vou te quebrar inteira, deixando-a temerosa por sua vida. Bom, é o que consta na denúncia. Uma coisa que eu aprendi na faculdade com meu professor: sempre leia o boletim de ocorrência. Sempre leia o processo inteiro, porque muitas vezes você vai ganhar o processo nos detalhes. Tá aqui o boletim de ocorrência. E diz o seguinte, né? Aqui a data dos fatos foi dia 12, o registro foi dia 13. E diz o seguinte: na data dos fatos, o que o réu teria feito? O réu teria efetuado ligações para a vítima, alegando que a vítima teria uma dívida com ele, né? Aí diz o seguinte: ameaçando a declarante: vou encostar aí para você acertar comigo. Ligou novamente dizendo que iria encostar aí. Ok. E essa parte aqui que diz: vou te quebrar inteiro, consta aqui que em junho de 2020, a data dos fatos foi o registro de 13 de agosto de 2020. Em junho de 2020, o réu ameaçou a declarante dizendo: vou te quebrar inteiro. Então já tem uma questão pretérita, muito passada. O objeto da ação é sobre as ligações. Vamos para a audiência de instrução. Explica para mim qual foi a ameaça que o cara te fez. Aí ele ligou pra mim. Tá, já entendi que ele ligou pra você. Eu quero saber o que ele falou pra você no telefone. Ah, ele me ameaçou. Tá, dizendo o quê? A mulher não conseguia responder. Ah, mas ele me ligou e começou a falar do relacionamento. Falou, tá aqui pra falar do relacionamento. Aqui, eu quero saber o que ele falou. E ela não conseguiu dizer. Então, quando ela tava na vez da promotora, a promotora disse o seguinte: quando é que foi isso? Ela disse: foi de madrugada. Ah, mas aqui consta que foi às 14 horas. Então a vítima, ela entrou em contradição com aquilo que ela disse lá na delegacia com o que ela disse na instrução. Vem a testemunha de acusação, que era a mãe da vítima. Tá aqui o boletim de ocorrência na minha mão. A declarante não presenciou agressão, acredita que o réu não aceitou a separação. A declarante não ouviu ameaças feitas para a vítima. Para questionar a testemunha de acusação, que é uma senhora de idade, a senhora acha que tudo isso que aconteceu é porque ele não aceitava o término do relacionamento? A testemunha de acusação: sim, não tem crime. Então, qual que é o problema? Houve uma evolução jurisprudencial em 2017. O STJ começou a dizer o seguinte: olha, os crimes cometidos no contexto de violência doméstica deve-se dar uma real importância à palavra da vítima, porque esses crimes são cometidos na clandestinidade. Então, basicamente, a mulher fala na delegacia, fala na audiência de instrução, passou a ser verdade absoluta. Então, antes, o que ocorria? A mulher acusava o cara e o juiz condenava, mas o tribunal reformava. Porque muitas vezes na discussão, no calor do momento, em uma situação, um momento de um contexto de cólera, de ira, escapa alguma palavra que não deve ser dita, o tribunal ele entendia que foi realizado num momento de exaltação. Esse caso aqui, o réu acabou sendo absolvido. Você vê os detalhes. A denúncia diz uma coisa, o boletim diz a outra, e a mulher diz outra coisa. O Ministério Público pediu absolvição e o réu foi absolvido. Por um inciso que eu não concordo, que é o inciso 7 do artigo 386, eu vou recorrer porque eu não concordo, não houve crime. Quando você tem 3867, falta de prova geral, dá a entender o seguinte: eu acho que foi o cara, mas você acha, você não tem certeza. Se você não tem certeza, você absolve. A ideia é que a pessoa não é inocente. Então, um cara, numa situação como essa, foi condenado, vai ganhar um antecedente, foi absolvido, em uma situação que, pra mim, ou é atípica ou inexistência de fato. 3861, tá? Certeza sobre a não ocorrência do fato, que é o que eu acredito. Eu vou recorrer para mudar
mudar a fundamentação da absolvição. É certeza sobre a inexistência do fato e não falta de provas. Para quem não é formado em direito não entende, mas tem uma diferença enorme. Bom, o segundo caso é de um réu que ele foi acusado também de ameaça, injúria. Eu já tinha certeza que ele ia ser condenado, porque quando isso ocorre, deve-se dar uma real importância para o lado da vítima. Então passou a ser verdade absoluta, o réu é condenado. Fui falar com o réu. O réu disse o seguinte: olha, vivi com a mulher durante 20 anos. A mulher quer se separar, mas não quer dividir o patrimônio. Ajudei ela a construir a casa, ajudei ela a construir o carro e agora ela não quer dividir o patrimônio, quer me mandar embora sozinho, sem nada. Falei, ok. Aí ele juntou um documento. Ele conseguiu gravar a ameaça da mulher. Gravou a ameaça da mulher. Foi no cartório. O tabelião, ele transcreveu essa ameaça, que ela falava que ela não ia dividir nada, né? Pegou isso, foi lá na Justiça Civil, conseguiu a divisão patrimonial e no criminal ele foi absolvido. Que coisa, né? Agora eu tenho um caso mais sério. Tá aqui na minha mão. É de um crime, o réu foi acusado de crime de contexto, estupro de funerária, artigo 217-A, tá? Os crimes contra a dignidade, houve uma alteração muito ampla desde 2009, né, 2015, 2016, 2017. Seguinte, a vítima é menor de idade. Não só menor de idade, mas ela tem uma enfermidade. Ela tem paralisia cerebral. Ela diz o seguinte: olha, que no boletim de ocorrência, revelou na tarde de ontem que o seu parente abusou dela sexualmente praticando conjunção carnal sem uso de preservativo. Bom, artigo 217-A tem duas condutas: a conjunção carnal, que é a penetração na vagina, e o ato libidinoso, que é o ato de caráter sexual, beijar, abraçar, passar a mão. Bom, isso já ocorreria há 8 anos. Ok. O Ministério Público pediu o quê? A prova pericial. Polícia científica. A perícia solicitada pela acusação. Olha o que ela diz. Histórico: teria conjunção carnal na data X, vários episódios, não sabe quando começou, refere a examinado que teve aula sobre XXX, foi quando descobriu que era abusada. Ok. Aí vem aqui conclusão, né, discussão. Não apresenta rotura iminal íntegro, não apresenta lesão corporal. Aí vem aqui, aguarda resultado de exame de análise genética, a qual será enviado posteriormente. Então, a perícia já disse que a vítima é virgem. Então não tem como ela ter tido conjunção carnal sem uso de preservativo durante 7 anos. A prova pericial contradiz a palavra da vítima. Ok. O Ministério Público pede aqui os esclarecimentos, é feito o complemento do laudo. Tá aqui, deixa eu ver se eu consigo cobrir o número. É o laudo. E o seguinte, né? Discussão e conclusão. Conclusão genética. Para as amostras extraídas, foi obtido um perfil aelético característico de um indivíduo de sexo feminino, coincidente com o perfil feminino obtido para as supostas frações não espermatozoides, a partir dos webs vaginais da mesma vítima. O DNA encontrado no corpo da vítima pertence à própria vítima. Conclusão pericial: não apresenta rotura iminal íntegro, não há evidências de que comprove conjunção carnal ou a prática de outro ato libidinoso diverso na presente data. Né? Não há provas, o perfil genético, o DNA encontrado no corpo da vítima pertence a ela e a vítima é virgem. O Ministério Público vem, insiste, apresenta denúncia. Prevalecendo de relações domésticas familiares com violência contra a mulher, na forma da lei, praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal com a vítima, né? Contava com 8 anos, blá 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 blá. E ao final pediu condenação nos termos do artigo 217-A, parágrafo 1º, combinado com 226, inciso 2, em continuidade delitiva. Artigo 71. Ainda requeriu aqui uma multa, um valor mínimo que é previsto no artigo 387, inciso 4,
R$ 20.000. O réu foi condenado. Então você tem mais contradições do que certezas. A palavra da vítima se sobrepôs à prova pericial, porque houve uma evolução jurisprudencial. Não estou aqui defendendo violência doméstica, é uma coisa horrível, mas quando você acusa alguém, você tem que ter materialidade, a prova da existência do crime, um mínimo de lastro probatório para deflagrar a ação penal. O que você tem aqui? Mais dúvidas do que certeza. Vamos para a audiência de instrução, a vítima olhando para o teto, olhando para o chão, olhando para o lado. Pera, acho que deixei passar alguma coisa. Vim aqui no boletim de ocorrência. Li o boletim de ocorrência da mãe dela, quer dizer, da testemunha de acusação. A vítima é portadora de uma enfermidade desde o nascimento. Paralisia cerebral. Ok. Aí eu fui pesquisar o que era paralisia cerebral, porque nos autos diz o seguinte, olha, só afeta a capacidade motora. Aí eu pesquisei, fiz uma pesquisa bem rápida na internet, que quando a pessoa tem paralisia cerebral, ela afeta diversas coisas. A fala, a capacidade de se locomover, a memória, a bexiga, a capacidade cognitiva. A pessoa pode, enfim, são N possibilidades. Então você tem uma pessoa que acusa um réu de crime ou conduta grave, que afirma que foi vítima de conjunção carnal, mas a prova pericial afasta isso, com completo, afasta, porque ela é virgem. Todo o DNA que foi encontrado nela pertence a ela, mas a palavra dela está se sobrepondo à palavra da vítima, a palavra do réu, está se sobrepondo à prova pericial, está se sobrepondo às testemunhas de defesa, enfim. Esse caso aqui provavelmente só vai ser resolvido no STF. Eu já encontrei um precedente, não tem um número, mas tem um precedente. Não, quer dizer, tem um número, mas a gente não consegue ter acesso ao habeas corpus, a decisão do habeas corpus, que diz o seguinte: quando a condenação, principalmente em crime sexual, a prova pericial, ela contradiz a palavra da vítima, o réu deve ser absolvido. É o que vai acontecer. Ele foi condenado a 25 anos em regime fechado e uma multa de R$ 20.000. Não deve-se dar réu importância à palavra da vítima, desde que haja outros elementos no processo. Nesse caso não há. Há contradições no processo. Eu não concordo com isso, que para mim é inconstitucional. É como se a mulher não mentisse. A palavra da mulher é muito forte. A palavra da mulher criou Adão e Eva, criou o sistema solar, o ser humano. É uma coisa absoluta. Você não consegue questionar. Houve uma inversão no ônus da prova. Quem tem que provar a acusação é o Ministério Público. O réu presume-se inocente. Você vê o tamanho da inversão? Então basta assim, a mulher falar na delegacia, repete na audiência, acabou, virou verdade absoluta. Você não consegue ir. Se tem uma violação contraditória na ampla defesa, o peso da palavra da mulher ficou muito, muito forte. Enfim, esse era o vídeo de hoje. Se tiver alguma dúvida, comentários, dicas ou sobre vídeos, deixa aí nos comentários, me segue, se inscreva, né? Não deixe de me seguir nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui. Meu nome é Marcelo. Tchau e até a próxima. Fui.